Quase 50% dos estudantes brasileiros têm vida sexual ativa. Por isso, questões como a primeira vez, preservativos, DSTs e gravidez na adolescência devem ser exploradas pelas escolas sem preconceitos nem tabus. E quem conversa comigo sobre educação sexual no contexto escolar e sobre as iniciativas da rede pública de ensino é Maria Alcina Ramos, pedagoga e pesquisadora da Secretaria Estadual de Educação. Sininha, obrigada por sua presença mais uma vez aqui na escola. É um prazer. Em que momento, Sininha, a escola deve abordar a sexualidade em sala de aula? Há alguns estudos já apontam a necessidade desde a pré-escola, até porque a sexualidade, assim como toda parte, todo o movimento, a vida do corpo, ela nasce com você. Né? E se nasce com você, a educação, quanto mais inicial for, melhor. Sem tabus, sem preconceitos, como você falou. Em geral, o grande medo das escolas é o posicionamento dos pais. A justificativa para não começar um trabalho de educação sexual, em geral, está no medo do que os pais vão achar desse trabalho. E a outra é a dificuldade do próprio professor em falar sobre sexo ou em sexualidade com os seus alunos. Esse diálogo, ele deve começar sempre em casa, Sininha? A família, o diálogo doméstico, ele não tem o trabalho da ciência. Não é? Então, ele vai muito em valores e costumes. Não é? E principalmente com uma carga muito grande de tabus e preconceitos. Na escola, o tratamento é diferenciado. Na escola, você vai entender o mecanismo do teu corpo. É ciência, educação é conhecimento. Então, você não pode negar jamais a alguém que tenha esse conhecimento, porque é tua vida, é teu corpo. Né? Você tem que entender essas questões, assim como você entende o aparelho circulatório, o excretor, todos os outros. Por que não o corpo, a parte de sentimento, a afetividade, a sexualidade, a sensualidade? Por que não? Nós temos hoje uma juventude, uma adolescência, cujos adultos, que são seus pais, conquistaram ao longo desse tempo uma liberdade sexual muito grande. Então hoje os jovens não têm mais um controle social do seu comportamento sexual. No entanto, eles são criados em casa e recebem uma educação, tanto em casa como na escola, como com os adultos de uma forma geral, com uma expectativa de que eles se comportem como os jovens de 20, 30, 50, 60 anos se comportavam. Então é muito difícil, por exemplo, você esperar que uma garota tenha vontade de casar virgem simplesmente porque os pais querem que ela case virgem. Como é que você observa, como pesquisadora da área, a formação do professor para discutir com esses jovens, com esses adolescentes, até com crianças mesmo, essas questões todas? O professor de hoje está preparado para falar de educação sexual? Ainda não. Ainda não. Como eu falei, até as pesquisas são raras, né? Você vê maiores pesquisadores, como eu citei, né? França. Né? França, fora da França, você tem alguns outros. Ali no Brasil, a gente tem no Rio Grande do Sul bons centros de referência que trabalham. Tem o Rio, que tem um trabalho muito legal, mas, infelizmente, ainda hoje, no nosso Nordeste, né, especificamente em nossas Alagoas, a gente tem muitas dificuldades, até porque a própria universidade, dentro da sua grade de curricular, vamos dizer assim, né, hoje o nome grade é esquisito, mas dentro das disciplinas que se trabalha, não se tem ainda uma disciplina para trabalhar isso nos espaços escolares, dentro da área de pedagogia, por exemplo. A falta de conhecimento técnico, porque uma coisa é você emitir o que você sabe sobre sexualidade, como é que você gostaria que as pessoas fossem. A outra é você fazer um trabalho de educação sexual. Você tem um objetivo, você tem que utilizar um meio e ter um resultado. Para isso, o professor precisa ser capacitado. Para a gente encerrar, me fala um pouco dos projetos que a Secretaria vem desenvolvendo com a Secretaria também de Direitos Humanos e com o Instituto Kaplan.
Eu vou começar pelo Instituto Kaplan, porque nós iniciamos o trabalho com ele lá na 13ª Coordenadoria, quando eu trabalhava lá e era responsável, era a técnica de unidade de apoio de aprendizagem. A gente trabalhava com as escolas, porque as coordenadorias são responsáveis por escolas, né? E daí você tem uma pessoa que é responsável por aquele trabalho. E eu, naquela época, era responsável pelas escolas da 13ª CRE. E fiz fazer esse curso, que é uma metodologia de trabalho com a sexualidade. Sexualidade heteronormativa, isso é menino e menina, né? Então, o que se vê? Vê-se como o corpo desenvolve, as partes, o tipo de hormônio, negociação da camisinha, a primeira vez, né? Como que lidar com ela para que ela seja tanto uma escolha das duas pessoas, tanto do menino como da menina, e que a menina não seja violentada como comumente né? A gravidez indesejável, né? São várias técnicas, jogos, é bem lúdico, muito interessante, para começar a discutir essas questões do cotidiano da sexual. Né? Então, muito legal, aí você começa trabalhando com as crianças, acho que 6ª série, 6º ano, né? Até o ensino médio. Então, você dialoga vários espaços de diálogo, vários jogos, é muito interessante. Porque já abre espaço, né, para quebrar esse tabu de achar que a sexualidade, apesar de fazer parte da vida da pessoa, não precisa ser dialogada, né? E isso não é real. A educação sexual, ela tem uma importância fundamental, principalmente na escola. Todas essas demandas que ocorrem com o desenvolvimento do corpo, ele tira a concentração do jovem do conhecimento e da aprendizagem formal da escola. Sininha, muito obrigada mais uma vez por sua presença no Escola Viva. O Escola Viva desta semana está terminando. No site do IZP você pode conferir as novidades sobre o nosso programa. Na semana que vem nós temos um novo encontro marcado aqui na TVE. Obrigada por sua companhia e até lá!